Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. Os Cavalos Dançarinos de Sybaris, recontada por James Baldwin. No sul da Itália, florescia por volta de 510 a.C. uma colônia grega chamada Sybaris. A cidade era bem situada para o comércio, os campos adjacentes eram férteis e o clima era o melhor do mundo. Durante alguns séculos, os sibaritas foram muito laboriosos e empreendedores, lucrando muito no comércio com outros países. E assim, acumularam imensas fortunas. Mas o excesso de fortuna acabou provocando sua ruína. Aos poucos, o povo perdeu o hábito do trabalho e da parcimônia, por fim, transferindo todo tipo de trabalho indisponível aos escravos. Deixaram de lado suas obrigações básicas e passaram os dias comendo, bebendo, dançando, escutando as melhores músicas e indo ao circo para assistir às exibições dos acrobatas e animais treinados. Na verdade, chegavam a oferecer prêmios a quem inventasse novas formas de diversão. Um certo flautista teve a ideia de ensinar os cavalos a dançar. Como as criaturas gostavam de se divertir tanto quanto seu mestre, a tarefa foi bastante facilitada. Pouco tempo depois, o som da flauta fazia todos os cavalos do país entrarem no ritmo. Pode-se bem imaginar como deve ter sido bem-humorada aquela época, um país inteiro de dançarinos humanos e equinos. Mas até o mais alegre verão um dia termina. Os vizinhos dos sibaritas eram uma comunidade de trabalhadores dedicados, estudantes e comerciantes, chamados crotoniatas. Viviam com moderação, bebiam as águas do rio Crotona, ouviam as preleções de Pitágoras e olhavam cobiçosos para os belos pomares e altivos palácios brancos de Sybaris. Por diversas vezes, os crotoniatas haviam guerreado contra os sibaritas, mas seu exército era muito menor. Não possuíam nenhuma cavalaria e foram derrotados em todas as batalhas. Seus soldados a pé de nada valiam frente aos cavalos de guerra de Sybaris. Mas quem tem valor sempre vence no final. Quando um espião contou aos crotoniatas que os cavalos de Sybaris dançavam ao som de flautas, o general de Crotona resolveu aproveitar aquele detalhe o quanto antes. Enviou aos territórios sibaritas um grande contingente de pastores e tocadores de pífaro, armados somente com flautas e pífaros usados para reunir rebanhos. Um pouco atrás deles marchava o batalhão de soldados do exército crotoniata. Quando os sibaritas souberam que as forças do inimigo estavam chegando, enfileiraram toda a cavalaria, naquela época a melhor do mundo, e partiram para atacá-los. Acharam divertidíssima a ideia de assistir à fuga desabalada dos crotoniatas pelos campos. A metade dos sibaritas foi assistir à brincadeira. Certamente era um confronto esdrúxulo. 1000 cavaleiros muito bem trajados em esplêndidas montarias, diante de um punhado de pastores desarmados e réis soldados, esfarrapados a pé. As damas sibaritas abanavam lencinhos animando os campeões para o ataque. Os cavaleiros posavam com arrogância, aguardando apenas a ordem de ataque. Subitamente, um som. 1000 flautas começaram a tocar. E não eram as musiquinhas do circo de Sybaris. Devia ser alguma área de Crotona. É dada a ordem para atacar. Os sibaritas gritam e enfiam as esporas nos flancos dos cavalos. Vai ser uma ótima diversão. Mas os corcéis de guerra não os obedeciam. Não dão atenção a mais nada, a não ser a música. Batem os cascos em uníssono, com os acordes expiradores, sem saírem do lugar. Nesse momento, os crotoniatas surgem pelos campos, mas os cavalos ainda estão dançando, concentradíssimos ao som das flautas, cabriolando, concorveando, rebolando, piruetando, valsando, dando um espetáculo de dança sobre os lépidos cascos bem treinados. Esquecidos de tudo, hipnotizados pela deliciosa harmonia. Os cavaleiros sibaritas tinham tanta certeza da vitória que se preocuparam mais com os ornamentos do que com as próprias armas. Alguns foram derrubados dos cavalos pelos crotoniatas.
Outros pularam ao chão e correram o mais que permitiam as pernas preguiçosas, recuando para os muros da cidade. Os pastores epíforos retiraram-se sem pressa na direção de Crotona, ainda tocando alegremente, seguidos pelos animados cavalos, sempre no ritmo da música. Os cavalos dançarinos cruzaram a linha fronteiriça entre os dois países, valsando sobre os campos crotoniatas e rodopiando alegremente pelos portões da cidade. Quando os músicos pararam de tocar, as ruas de Crotona estavam repletas de excelentes cavalos de guerra. E assim os sibaritas perderam sua própria cavalaria, da qual tanto se orgulhavam. Não tardaram a ser subjugados pelos crotoniatas, perdendo o poder e a cidade. Mas, numa competição entre ociosos e trabalhadores, como poderia ser de outra forma?